Olá, 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 empresário, olá, empresária. Estamos aqui de novo para trazer um caso real de uma transação tributária individual simplificada, TTS. Nós falamos sobre essa transação no vídeo anterior e aqui agora a gente está trazendo na prática como que acontece essa transação, né? Então, aqui nós vamos falar de uma empresa do ramo de edição de livros que possui um débito de aproximadamente R$ 1.300.000. Débito esse que veio porque esse empresário levou um golpe de pessoas inescrupulosas que zeraram os valores do Simples Nacional dele de maneira ilegal. E quando a Receita Federal percebeu isso, ela retornou os débitos e retornou com multas e juros e encargos e honorários e gerou esse passivo gigantesco para o empresário, né? E ele precisava resolver isso. Ele é um cara muito certo, muito correto, e ele precisava resolver isso. E aí foi proposto a ele algumas condições. A primeira condição que foi apresentada a ele seria a adesão pura e simples, né? Ou seja, ele pagaria 12 vezes de R$ 4.500 numa transação que estava vigente à época. Depois ele pagaria 48 vezes de R$ 9.312 e depois ele voltaria a pagar 108 parcelas de R$ 4.387. Esses 9.312 é porque está incluído aí o valor de débitos previdenciários. Débitos previdenciários eles só podem ser parcelados em até 60 vezes, então não tem muito como escapar disso, não tem como fugir muito desses valores um pouco maiores quando se trata de débitos previdenciários, né? Então, qual era o problema da empresa? A empresa ela está inativa, né? Ou estava inativa à época, né? Sem faturamento desde 2019. Nós juntamos aos autos uma declaração do contador dizendo que a empresa estava inativa até 2019 e então quem teria que assumir o pagamento desses débitos seria o empresário. E ele não possui esse valor de R$ 4.503 para dar de entrada nesses 12 primeiros meses. Ficava inviável ele aderir à transação e então não tinha muito o que fazer. Ele ficaria devendo esse débito aí e só gerando multas e juros, porque ele não conseguiria aderir. E nós então propusemos a ele aderir à transação individual simplificada e negociar as condições de pagamento em conta em que nos 3 primeiros anos ele pudesse escalonar a dívida. Esses 3 primeiros anos escalonados, ele é uma possibilidade que existia na transação do PERSE. PERSE é o Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, e que, quando essa adesão existia para o PERSE, poderia se escalonar os 3 primeiros anos. Então, nós aproveitamos esse conhecimento do PERSE e propusemos à Receita Federal, à PGFN, que fizesse também esse escalonamento. Fizemos esse plano de pagamento que foi devidamente aceito, né? Assim, dessa forma, fazendo os estudos, a empresa, né, o empresário optou por aderir a essa transação e se negociou esses débitos de forma escalonada nos 3 primeiros anos. Dessa forma, ao fim da transação, nós pedimos ao empresário que apresentasse uma garantia. Ele apresentou várias garantias, mas nenhuma tinha confiabilidade, né? Então eu pedi que ele fiz uma pergunta simples para ele: você vai pagar o débito ou você só quer uma certidão? O que é? Qual que é o BO aí? O que você quer fazer? Ele: não, eu quero e preciso pagar esse débito. Eu não posso ficar com esse débito porque a culpa foi minha, eu que deixei me levar, né, por esses golpistas, e eu preciso realmente honrar
esse pagamento. Eu falei, então faz uma avaliação da sua casa. Ele fez a avaliação da casa dele, né? Foram lá 2 corretores, um deles com CNIS. O corretor com CNIS ele pode responder criminalmente caso ele faça uma avaliação incorreta de um imóvel, ou seja, ele faz uma prova lá e está apto a fazer esse tipo de avaliação de maneira correta. E com isso nós juntamos essas avaliações e, como há necessidade de garantia real, a PGFN aceitou o imóvel como garantia real e ficou assim então as parcelas, né? De primeira a 12ª parcela ficou em R$ 2.378, ou seja, quase metade do que ficaria no primeiro caso. No segundo ano ele vai pagar um valor aí de R$ 3.040, né? Lembrando sempre que há a incidência aqui da taxa Selic que está diminuindo, né? Então o aumento não é tão substancial. Somente no terceiro ano é que ele vai pagar um valor parecido com o que ele pagaria na transação normal que ele iria aderir, de 4.946. Ele tem um peso aí de ter que pagar da 37ª a parcela de número 60, R$ 11.911, mas até lá a empresa já terá voltado a funcionar, a empresa já terá faturamento próprio, então com certeza ele terá fluxo de caixa para pagar esse débito. E depois da parcela de número 61 até a última parcela, o valor ficou em R$ 3.428, ou seja, no final das contas, na maioria das parcelas, ficou mais em conta para o empresário pagar esses débitos aderindo a TTIS. Ou seja, na negociação perante a PGFN, dentro da transação individual, os valores do parcelamento ficaram dentro do fluxo de caixa do empresário, porque o próprio empresário que vai ter que arcar com esses débitos no início, né? E depois, quando a empresa voltar a ter faturamento, é que ela vai assumir os débitos. E ele tem feito esses pagamentos sem sofrimento, sem muito... Óbvio, né? Tem o sofrimento de ter que pagar uma dívida alta e tal, mas ele sabe da necessidade, mas ele está conseguindo pagar os débitos em dia graças a essa negociação. Então, dessa forma, é que eu sempre falo, né? Procure ajuda ou auxílio de um tributarista inteligente de negócio, peça auxílio para aderir ao melhor tipo de transação com a PGFN, né? Já tem várias transações vigentes, né? São 4 por adesão hoje e mais 3 individuais. Já falamos sobre isso aqui em outros vídeos. Então, procure um tributarista inteligente de negócio para que ele possa verificar junto com você se a transação, seus débitos, se as parcelas cabem dentro do fluxo de caixa da empresa. Esse empresário, por exemplo, ele está ressuscitando o negócio dele, né? Então, dessa forma, encerramos aqui hoje esse vídeo. Esse caso ele é real, aconteceu de fato e, inclusive, a PGFN disponibiliza no portal dela de forma transparente todas as transações que são realizadas. Obrigado por mais essa oportunidade e até um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva.